Pessoal, boa noite. Estamos na nossa terceira semana, né? Anteriormente nós estávamos falando sobre a apresentação, que foi no encontro presencial que aconteceu sábado. E isso eu acho que é uma experiência legal. Eu acho que compartilhar conteúdos aqui, até o Jefferson falou que é muito legal compartilhar isso com conteúdo entre os colegas, essa roda, assim, sentir como se fosse tivesse uma atividade presencial mesmo, reunir a turma em uma sala de aula. Certo, pessoal? Então vamos continuar? Querem fazer algum comentário? Querem seguir? Pessoal, vez em quando abre o microfone para a gente ter uma sincronia aí. Algum de vocês aí, para a gente ter uma interação. Essa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre memória, certo? Falar sobre os tipos de memória e tal. A gente falou, na aula passada a gente falou do processador. E nessa arquitetura de von Neumann a gente tem os dispositivos de entrada e saída. A gente tem a unidade central de processamento, que é o processador, e hoje a gente vai falar sobre as memórias. Eu gostaria que algum de vocês aí abrisse o microfone e falasse qual que é os tipos de memórias que a gente tem numa arquitetura de um computador. Hein, pessoal? Alguém abre a câmera aí? Ou a câmera não, o microfone. Qual que são os tipos de memória aí? Quais os tipos de memória que a gente tem? O, Temos as memórias ali dos registradores, que são, tem o Jefferson está colocando ali. A gente tem as memórias cache, tem a memória RAM, as memórias ROM. Aí a ROM tem variante delas que a gente vai falar sobre a EPROM, a PROM, certo? A ROM é uma memória somente de leitura. A gente tem, por exemplo, os discos de armazenamento aí, que é os HDs, os SSDs, certo? E aí hoje a gente vou falar assim, a gente hoje tem um armazenamento em nuvem, que sai até das nossas máquinas, nessa computação em nuvem, aí a gente armazena fora da nossa máquina, certo? Então essas aí, mas para que serve memória? Para armazenar informação, certo? E essas memórias, quando estão mais próximas do, do processador, maior valor por bit armazenado e maior eficiência de recuperação dessa informação. Enquanto mais distantes do processador, maior armazenamento e menor custo por bit armazenado e maior tempo de recuperar essas informações. Por isso, porque para o processador buscar essa informação até a memória RAM, ele vai ter aqui, ele vai ter um percurso, passar por barramento, vai ter controladores para controlar esse barramento, vai ter um monte de ações ali que ele vai ter que realizar para carregar essa informação. Então, por isso que quando foi se projetar a unidade central de processamento, pensou em ter armazenado ali no mesmo circuito integrado do processador, você ter as memórias. Aí tem memória cache, tem os registradores que vão estar dentro desse chip do processador. Vocês estão visualizando? Vou abrir a apostila aqui, tá, pessoal? Então aqui a gente tem as memórias, aqui eu vou focar nas partes que é principal aí. Então memória, para que a gente serve a memória? Para armazenar essas informações. E o seguinte, essas memórias, a gente tem, tem elas que são memórias que a gente fala volátil e memórias não voláteis. As memórias voláteis são aquelas que perdem com ausência de energia, certo? E a gente tem as memórias não voláteis, que é aquelas que o quê? Que elas são armazenadas. Por exemplo, com ausência de energia, elas vão ser guardadas. Então você desligou o computador. O que acontece com as memórias que são voláteis? Elas vão acabar. Aquele armazenamento ali, ele não vai estar. Então, que tipo de memórias são voláteis? As memórias caches, as memórias dos registradores e a memória RAM. Que memórias não são voláteis? São as do nosso disco rígido, que é o HD, as memórias PROMs, que é a BIOS do computador. A BIOS ali, quando você inicia o computador, aciona a BIOS que vai ligar o computador, que vai na primeira linha lá na MBR do HD, que vai adicionar, e aí ali vai buscar onde está o sistema operacional ali naquele HD. E aí vai iniciar, ou no SSD, onde vai iniciar
o sistema operacional carregando ele todo. Certo, pessoal? Então, aqui tem só uma foto ilustrativa, que você tem o HD aqui e tem a memória RAM aqui. A memória RAM é uma memória rápida e volátil. Sendo assim, ela perde toda vez que o computador é desligado, a menos que os dados tenham sido gravados no HD. Certo, pessoal? Então é o seguinte. Então, essa definição. Professor, Oi. eu acho que você não está compartilhando a tela. Ah, não estou Não está compartilhando. aparecendo aqui, não. Ah, tá. Desculpa aí, tá bom? Compartilhar. Mas assim, eu tô visualizando aí, pessoal. Que eu tô assim, eu vou. Agora sim. Ah, tá. Então, pessoal, então assim, como eu falei para vocês, vocês têm o quê? Nós temos a memória RAM, que é uma memória volátil. Ela é uma memória rápida ali, que está mais próximo do processador, mas toda vez que o computador desligado, o que vai acontecer com ela? A gente vai perder ela, uma memória de curta duração ali, que só quando está funcionando. Tá certo? Então, entenderam essa diferença entre memória volátil e não volátil? Ou não, pessoal? Esse volátil está dizendo o quê? Se eu tenho energia, ou seja, que eu mantenho a informação mesmo quando energia desligada, eu guardo essa informação. Ela não é memorinha de curta duração ali, por exemplo, vamos falar, comparado com nós seres humanos aqui, o livro faz analogia disso, como se fosse uma simples emoção do fato ali que aconteceu. E passando anos, você vai lembrar do fato e não vai lembrar daquelas emoções que você estava sentindo ali naquele momento. Certo, pessoal? Então, assim, a gente tem a memória. A hierarquia dessas memórias, o que a gente tem? Deixa eu aumentar essa... Certo? Qual que é a característica que eu vou querer? Mais próximo processador, menor a quantidade de informação que vai ser armazenada e mais rápidas. Isso vão falar assim que elas vão ser classificadas baseadas nessas características. Essa velocidade. Então aqui, por exemplo, nós temos, quanto mais alto aqui no topo da pirâmide, deixa eu só centralizar aqui, pessoal. Quanto mais próximo que a gente tá do processador, maior velocidade de recuperação. Então, qual que é as memórias com maior velocidade de recuperação ali? São os registradores da CPU. Depois a gente tem as memórias cache, L1 e L2. Depois vem as memórias RAM, que aí a gente tem a memória RAM física e uma memória RAM virtual em alguns sistemas operacionais. Depois a gente tem as memórias de armazenamentos, que ali a gente tem os discos removíveis, vamos pensar um pendrive, o SSD, o nosso disco rígido, HD, ou até mesmo armazenamento em nuvem. Tá certo? Então, pessoal, quanto mais no topo da pirâmide, a gente tem maior velocidade de recuperação de informação e menor armazenamento, e maior custo por bit armazenado. Tranquila essa informação aí, pessoal? Alguém tá com o microfone aí? Só para me dar um positivo ou não? Eu tenho. Tá tranquilo. Não, tranquilo. Isso aqui é porque são informações bem, assim, bem simples. Por outro lado, assim, quanto mais baixo a hierarquia, maior será a capacidade de armazenamento e mais lento será o tempo para a gente acessar essa informação. Oi? Só uma dúvida. A memória virtual ali no caso, existe algum exemplo? Tipo assim, por exemplo, a memória virtual aqui, alguns sistemas, a gente chama de memória de swap. Por exemplo, a gente vai instalar um sistema operacional, por exemplo, Linux. E ele vai lá e fala assim, memória de swap. Certo? Certo, como se fosse a paginação. Isso, certo? aí o que acontece? Nessa memória de swap, você vai armazenar o quê? Por exemplo, pode ser num disco rígido, certo? Ele vai lá e cria uma memória, uma extensão dessa memória RAM ali dentro, por exemplo, do nosso disco rígido. Aí falar assim, isso, para qual que era a estratégia disso? Com quem que eu estou falando? Com o Robson?
Não é Hermes. Emerson, que acontece? No início, era muito limitada a questão da memória RAM. Por exemplo, vou te falar, vou te voltar a 20 anos atrás, certo? Uhum. Sim, estou falando 20 anos atrás, estou falando assim, quando eu estava na UFG. Então, a máquina que era 512 megabits, tá certo? Uhum. Tinha uma memória RAM, ou uma memória RAM de 502 megabytes, né, que é bytes. Bits quando eu falo bits, é em relacionado à transferência. 512 megabytes era um supercomputador, assim, falando para uso pessoal, certo? A gente não tinha essas memórias aí de giga. E hoje, por exemplo, hoje você já está comprando máquinas normais aí de preço comerciais já com 16 GB. Então mudou-se muito. Então antes era uma limitação. Então se criava isso, tá certo? E essas estratégias aí para fazer para uma extensão dessa memória RAM, tá? Ah, certo, perfeito. É que eu confundi com o Optane e as outras coisas, mas quando falou swap eu já. Ah, tá, entendi. Não, certo? Então assim, Não, como se fosse obrigado. aquela memorinha ali de swap, tá certo? Certo, Ah, perfeito. aí ele vai falar, essas aqui eu não vou pegar, essas páginas aqui vão pensar falar em memória e falar em paginação, como você falou. Ah, não, eu estou usando esses dados com menos frequência e está aqui na memória. Então vou colocar na minha memória virtual e deixo os que eu estou utilizando aqui com maior frequência na minha memória física mesmo. Tá certo? Beleza, pessoal? Beleza. Pessoal, o que, que eu estou fazendo? Porque eu estou explicando aqui no livro o texto, mas eu estou focando aqui no que é mais importante, o que se eu for cobrar vai ser essas informações. Por exemplo, o que, que é uma memória volátil, não memória volátil, quais os tipos de memórias que a gente tem, qual dessas memórias é mais rápida. Então, assim, eu estou tentando tornar essa aula aqui um pouco mais didática e em cima do livro, que é o material que vocês vão ter que estudar. Então, o que, que eu recomendo para vocês? Durante a semana, esse material que eu estou trabalhando, leia o material ou traga as dúvidas que vocês tiverem para a próxima aula. Por exemplo, na aula passada, eu terminei antes de falar, por exemplo, em códigos assembly lá de unidade central de processamento, porque aqui lá não era, por exemplo, da CPU, ele não era o foco da gente aqui, até por tempo, tá certo? Então, assim, eu estou tentando assim, tornar assim, bem uma linguagem tentando ser mais simples para vocês o possível. E quando você fala assim, professor, explica isso aí de novo. Eu tenho o maior prazer de parar minha aula aqui e responder as perguntas de vocês, tá certo, pessoal? Beleza? Estão gostando dessa metodologia? Ou vocês querem que dá melhor? O que vocês acham? Podem ser francos, tá? Podem falar alguém aí, alguém escreveu alguma coisa. Quem não tem microfone, manda uma mensagem no chat aí. Vocês estão gostando? Hein, pessoal? Todo mundo em silêncio? Perfeito, professor. Ficamos gostando sim. Não, beleza, então sim. E que alguém que falar aí pode fazer sugestões aí. Pessoal, então assim, quanto mais alto, que eu já tinha explicado isso aqui, o livro tá falando aqui. Então, quanto mais baixo, maior capacidade de armazenamento e mais lento para vocês recuperarem a informação, o processador essa informação, certo? Então, a gente tem aqui maior frequência para recuperar, maior custo e menor capacidade. Quanto na parte inferior, o que nós vamos ter? Menor frequência para recuperar essas informações, menor custo por byte armazenado e maior capacidade. Então, quanto mais em cima, eu vou ter essas informações aí, tá certo? Então, essas características. Aí é outra coisa que é questão que a gente vai ter que falar características de memória. Tempo de acesso indica quanto tempo a memória leva para entregar a informação no processador. Então, assim, e depois ela está sendo endereçada ali dentro. Capacidade de armazenamento dessa memória. Velocidade, a gente tem as memórias voláteis e não a volatilidade, né? Elas têm as memórias volátil e não volátil.
A memória não volátil, ela mantém informação mesmo que não tenha energia, e a memória não volátil, essa informação ela vai ser perdida na ausência de energia. Um exemplo típico desse tipo de memória é a memória RAM, e as memórias cache, a memória, os registradores, tá certo? Então a gente tem dois tipos de memórias, que a gente tem as memórias de semicondutores, né, que vamos falar que seriam os chips, tem dos discos magnéticos, que aí, por exemplo, que é o HD. E hoje, por exemplo, a gente tem as memórias aí, que, por exemplo, do estilo SSD aí, que vai manter essas informações. Então, pessoal, quanto hoje, por exemplo, quanto até mesmo alguns tempos atrás, a gente tinha só os discos magnéticos aí para armazenar como memória de armazenamento secundárias. Também essas memórias a gente define elas como armazenamento primário, que a gente define elas como memória RAM, e armazenamentos secundários, que seriam as memórias secundárias ali para armazenamento dos dados do usuário, que a gente chama ela de que seria o HD, hoje seria o SSD. Quantos SSDs saíram aí, o pessoal tinha os primeiros computadores que vieram com SSD, tinha o SSD, que era para fazer a instalação dos sistemas operacionais, e tinha ainda os HDs, era meio que um híbrido. Hoje, a maioria dos computadores que estão saindo, ou praticamente todos os computadores que estão saindo, já são com SSD. Eu vi SSD de 512 GB. Mas isso também, o que acontece? Com a velocidade, mudou-se muito o perfil dos usuários ao longo dos anos. No início, o que acontecia? O usuário ele fazia um download de todas as informações para sua máquina, por exemplo, filmes, séries, música, ele colocava aqui lá tudo, esses streamers aí, ele colocava tudo na máquina dele. E hoje o que acontece? Cada vez mais mudou-se o perfil. O usuário, a maioria das informações do usuário não está ficando nem na máquina do usuário. Vocês concordam comigo? Onde que elas estão ficando, essas informações? Na AWS. Isso, na nuvem, né, pessoal? A gente está colocando hoje nos drive, nas nuvens. Tem muitos serviços aí, hoje a gente está utilizando muita coisa em nuvem, certo? E a gente fala em nuvem, eu tenho um serviço aqui, esse Meet na minha máquina aqui, que eu estou instalando, que a gente está tendo essa videoconferência, é um serviço em nuvem, tá? Que é um serviço que está oferecendo a gente ter uma videoconferência, certo, pessoal? Então, isso tem diminuído, por exemplo, a necessidade do usuário de capacidade de armazenamento, até mesmo nessas memórias secundárias, certo? A gente não, por exemplo, antigamente HDs de teragiga, hoje a gente está, o usuário ele tô falando em usuário, mas os grandes centros de processamento cada vez mais essa capacidade de armazenamento deles estão ficando cada vez maiores, por exemplo, nesses data centers aí de armazenamento de dados de servidor de armazenamento. Por quê? Porque hoje o perfil de dados que é enviado, ele não é um perfil quando iniciou-se a internet, lá no início, que era só texto. Hoje a gente trabalha com esses dados multimídia, e multimídia com alta velocidade, alta qualidade de vídeo. Por exemplo, a imagem hoje, o vídeo hoje, ele tem uma alta qualidade. Assim, então, isso também tem uma capacidade maior, exige uma capacidade maior até mesmo de armazenamento dessas informações. Certo, pessoal? Tranquilo aí em relação às características dessas memórias? Gente, como que eu vou analisar essas memórias sobre, por exemplo, custo falando em custo do bit armazenado, a questão, por exemplo, como que as tecnologias que são fabricadas essas memórias, que são os semicondutores ou os meios magnéticos, por exemplo, questão de memórias, a volatilidade dela, se é não volátil, volátil, tá certo? Então isso, pessoal, tranquilo? Até agora tem alguma dúvida nessa parte que eu passei aí? Expliquei bastante detalhado, ou vocês querem que explique mais alguma informação? Se a gente entrar no memória ROM?
Pessoal, vocês já viram falar da tal da memória ROM? Hein, pessoal? Memória somente de leitura. Certo, pessoal? Essa memória ROM, pessoal, ela é conhecida como somente de leitura, que é read-only memory. Essas memórias aí, por exemplo, depois a gente vai falar aí, se você grava a informação nela só uma vez e ela não, você não pode alterar essa informação, aí depois a gente vai ver que vai ter vários tipos, variantes dessa ROM, então ela é uma memória que ela não é volátil, os dados dela ficam armazenados, então assim, seu conteúdo ele fica armazenado mesmo com ausência de energia. Então, por exemplo, a BIOS, que é Basic Input Output System, que é o sistema básico de entrada e saída do sistema, que quando você inicia o sistema do computador, ela é uma memória ROM. Então, assim, a gente é muito utilizada essas memórias ROM para firmware de dispositivos, por exemplo, um roteadorzinho sem fio, dessas maioria de um computador. Então, assim, ela vai manter essa informação ali armazenada. Então, assim, ela é gravada, diferente da memória RAM, que é uma memória de acesso aleatório ali, que se, desliguei o computador, ela é perdida. Não, essa é uma informação importante. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ter vários tipos de memória RAM. A gente vai falar da memória RAM ali, que ela pode ser só escrita uma vez em seu processo de fabricação. Então, você não vai lá, gravou nas linhas e colunas dela lá, então já era. Essa informação, ela fica armazenada. E a gente tem as memórias PROM, que você consegue programar elas uma vez, que essa é uma memória que é programa de read-only memory, que você pode escrever uma vez. Essa diferenciação, pessoal, entre memória ROM, PROM e EPROM, eu vou querer que vocês foquem nisso aí. Então, memória ROM, você vai lá, grava uma vez, você não faz nada nela. A PROM, que é programável, você vai lá e programa nela uma vez e não pode mais apagar, certo? E a EPROM, que aí a gente consegue já apagar essa informação utilizando luz ultravioleta. Então você consegue, olha lá, pode ser apagada pelo uso de uma frequência específica de radiação ultravioleta, permitindo a sua reutilização. Pessoal, não é da época de vocês, eu não sei qual que é a idade de vocês. A pessoa de maior idade aí tem quantos anos? Tem alguém aí acima de 40 anos? Hein, pessoal? Não? Quem utilizou o CDRW? Quem utilizou CD-ROM e CDRW? Hã? Eu usei já. Pessoal, o CD-ROM, gente, você gravava uma vez e ele era uma memória PROM. Concordam comigo? Vou fazer. Não, quem comprou um CD de música do Amado Batista lá, certo? Comprou lá, vinha naquelas caixinhas mais bonito de acrílico. Aquilo era como se fosse uma memória ROM. Você gravou ele uma vez, já era. Concordam comigo? Já vinha, você não tem como. Você recebeu o CD, você não tem jeito de fazer mais nada. Concorda? É isso aí mesmo. Isso. Aí, você queria... Aí, você tinha o CDR, né? Que você podia gravar uma vez. Aí você podia ir lá e gravar, por exemplo, a música hoje da Maria Mendonça. Fui lá e gravei um CD-ROM da música da Maria Mendonça. Gravou. Isso não, Esse é o RW, no caso? não, só o CDR, que você gravava uma vez só. Ah, sim. Isso. Aí depois eles criaram o CDR. Eu tô só fazendo a definição aqui, RW, que aí você podia apagar e gravar, que era um tipo de tecnologia EPROM. Entenderam isso aqui, pessoal? Fiz uma analogia da tecnologia até que a gente não utiliza mais, que é CD-ROM. Mas é bem dar uma definição do que é esses tipos de memória. Memória ROM, você não pode fazer nada. Ela gravou, ela vem para você gravada, você não faz nada. A memória PROM, você programa ela, você vai lá e faz uma gravação. E a EPROM, o que acontece? Você pode reutilizar essa memória aí, ROM aí, você pode gravar essas informações. Tranquilo? E tem a EEPROM, que em vez de utilizar essa radiação, a única coisa que mudou nela é que você pode utilizar ela, modificações eletricamente.
Então, assim, é um outro tipo dessas memórias ROMs que você vai fazer essas alterações aí, tá certo? Beleza, pessoal? Isso aqui, por exemplo, o pendrive é um EEPROM, tá? Isso aqui, você vai lá e ele modifica essas informações ali. Tá certo, pessoal? Então, a gente utiliza essa memória ROM aí para armazenar, como eu falei para vocês, firmware de aparelhos, sistemas operacionais, por exemplo, de roteadores sem fio. Então, assim, pessoal, pede licença aqui que meu bebê entrou aqui no quarto aqui. Pessoal, então, por exemplo, o sistema por exemplo, do roteadorzinho sem fio, ou de várias, por exemplo, de uma máquina, do ar-condicionado, que fica ali o sisteminha dele, de uma máquina de lavar, tudo fica, por exemplo, nessas memórias ROMs aí que vão estar armazenados esses sistemas operacionais, certo? Então, por assim, e muitos deles permitem até você fazer atualização, outros não tem como. Você tem que trocar a placa, que não tem jeito de fazer atualização. Você foi gravado uma vez e não permite atualização nenhuma, certo, pessoal? Que aqui, por exemplo, a memória ROM também é utilizado na BIOS, né, que eu falei, Basic Input Output System, certo? Então, sim, esses, por exemplo, que a gente fala todo, que seria o setup ali de inicialização, que vai ter as configurações da máquina, como eu falei, de vários outros dispositivos eletrônicos aí, que vai estar armazenada essa memória aí, que a gente chama ela só uma memória, memória somente de leitura, né? Read-only memory. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação à memória RAM aí? A gente tem a memória ROM, a memória PROM, a memória EPROM e a EEPROM. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Posso continuar? Querem alguém fazer algum comentário? Vamos seguir. Então aqui a gente falou as primeiras tipos de memórias e tal. Bom. E a memória RAM? Memória de acesso aleatório. Essa é uma memória de acesso direto, né? Sem a necessidade de a gente passar tanto pelo barramento ali, ela vai estar mais próxima do processador, tá? Vai estar no o barramento dela vai estar direto ali na placa mãe. Essa memória ROM ela teve uma evolução muito grande aí em termos de capacidade. No início ali a gente tinha memórias ROMs com capacidades muito limitadas, então criou-se essas memórias RAMs, até mesmo criou-se a memória virtual até para expandir essa memória RAM, como eu tinha comentado anteriormente. Então o que acontece? Essas memórias RAMs elas têm que ter, a gente pode colocar mais de dessas memórias RAMs pentes dessas memórias RAMs numa CPU, mas elas têm que carregar sempre a mesma frequência, tem que ter uma compatibilidade entre elas para que elas funcionem. E essa memória aí, elas foram evoluindo em termos de capacidade considerável ao longo dos anos aí. Como eu falei no início da aula, hoje a gente tem memórias RAMs aí que a gente está chegando a 16 gigabytes, e essas memórias a gente tem hoje, por exemplo, a DDR5, né, que já tem uma velocidade muito maior de recuperação dessas informações, aí, além de capacidade de armazenamento, a gente tem maior velocidade de armazenamento. Então, isso foi uma evolução. E essa memória é uma memória que a gente fala que ela é uma memória volátil, né? Então, com ausência de energia, ela perde essas informações, certo? É um chip que é formado por um número de células idênticas, organizado em forma de linhas e colunas. Então, essas informações são buscadas ali, a gente tem um endereçamento, certo, pessoal? Então, o processador, depois que ele busca essas informações primeiro nos registradores, depois nas memórias cache L1 e L2, depois ele busca essas informações
na memória RAM. Então, depois que ele buscou essas informações lá, o endereçamento que vai estar na próxima instrução apontou para a informação, ele vai lá buscar ela naquele endereçamento que está na memória RAM. E ele carrega essa informação da memória RAM para um dos registradores ou para uma das memórias caches. Então, essa memória RAM está ali conectada com o barramento que vai estar diretamente ligada ao processador. E no barramento vai ter um controlador de memória aí, que vai buscar essas informações na memória RAM de acordo com a necessidade do processador. Tranquilo em relação a essa informação, pessoal? Então, pessoal, a gente tinha as memórias RAM aí, antigamente era DRAM, e depois foram SDRAM, e depois a gente, aqui a Dynamic RAM, né, que ela começou por um mestre das evolução, e depois hoje a gente já tem as memórias DDRs aí, que já tem uma velocidade de recuperação muito mais rápida aí dessa informação. Quando eu falo recuperação, seria para armazenar ou para buscar essa informação, né? Então, para controlar a DDRAM foi substituído um chip, que aí criou o chip que antigamente era SRAM, aí depois a DDRAM, e depois já vem as memórias já DDRs aí, que já foram uma evolução. Aí tem a SDDRAM, né, que já era uma evolução dessa memória RAM, e que aí já tinha um clock de ciclo muito maior, mas eu acho que a apostila aqui não fala que hoje a gente está nas memórias, hoje a evolução dessas memórias que a gente teve a DDRAM L1, a DDR 1, 2, 3 e 4, atualmente a gente está na DDR5, que é a geração mais recente de memórias, que promete dobrar a largura de banda e a capacidade da DDR4. E isso vai ter o quê? Ah, e outra coisa, buscar essas informações ali tem questão também de verificação de erros também, no barramento que pode ter erro. E aí tem uma verificação de erros também nesse barramento dessa recuperação dessa memória, da informação na memória RAM. Então aqui já foi essa parte. Então aqui outra coisa, esse barramento de dados, que onde transporta a informação, ela vai ser lida. Então aqui o processador, vou ter o barramento e vou buscar essas informações. Eu busco dados, eu busco endereço. Endereço é onde aquela informação está armazenada, e eu vou ter um barramento de controle para o quê? Para buscar os sinais de sincronização de clocks ali dessa memória. E outra coisa, quando se criou, por exemplo, os barramentos lá, por exemplo, tinham os sistemas operacionais com 32 bits, 64 bits, aí também teve que ser modificado porque a palavra, quando a gente falou desses sistemas, eram 32 e passou para 64, esses sistemas aí, por exemplo, o processador na palavra ali, ele teve que ser modificada essas memórias RAM também. Certo, pessoal? Cadê a memória cache? Faltam aqui. Aqui falando a questão. Aqui só mostrando a questão do clock, as frequências, né? Que é 133 MHz por segundo seria a frequência dela lá de ciclos que ela tá dando por segundo ali dessas memórias. E as duas memórias elas têm que ter a mesma frequência. Se eu colocar pentes de memórias com frequências diferentes, aí elas não vão ser compatíveis e vai dar conflitos aí, certo? Só essa questão do clock. Memória cache são as memórias que vão estar ali próximo do processador, e elas também é uma memória volátil.
essa memória, o bit armazenado dela é muito mais alto, então isso vai ter um custo maior, e elas têm capacidade de armazenamento limitada, por questão de espaço, porque já não tem espaço mais, por exemplo, no módulo do processador, no chip do processador ali, para aumentar eles. Então, assim, isso aí foi uma extensão até mesmo dos registradores, que os registradores estão sendo utilizados ali pela informação. Você ia no registrador, utilizava a informação e depois armazenava essa informação lá na memória RAM. Então a memória cache foi para o quê? Uma memória temporária ali, que vai ficando ali no processador, que para ser utilizado para as instruções. E outra coisa, hoje o que aconteceu? Hoje eu não tenho só um núcleo mais, eu tenho vários núcleos que vão estar ali armazenados. Então, com isso, o que vai acontecer? Essa memória cache, ela tem uma função muito importante de armazenar essas informações, por exemplo, desses vários processadores que vão estar ali. Então, a gente tem memória cache L1, L2, e cada um desses núcleos, ele vai ter seus próprios registradores e vai ter suas memórias caches ali que vai estar fazendo. Então, é uma memória cache que vai controlar todas as outras. Certo, pessoal? Aqui a cache processador que eu tinha falado para vocês. Essa organização da cache aqui, ele vai falar que elas vão ser organizadas em nível 1, cache L1, L2 e L3. Certo, pessoal? Então a gente tem o processador, cache L1, L2, L3 e memória RAM, e a gente tem as memórias secundárias aí. E aí a gente entra nas memórias secundárias aí, que como eu tinha falado para vocês, que aquelas são as memórias primárias, e as memórias secundárias que é para armazenar as informações. Essas memórias, primeiro aí que a gente utilizava, que era o HD, que hoje a gente já está começando a ficar em desuso, né? E as máquinas estão vindo já com SSDs, que tem uma velocidade de recuperação mais rápida, já não é o disco, o HD ele é composto por um disco magnético que vai rodando, ele fica ali a vácuo, e tem o ponteiro ali que vai fazendo essa leitura. E esses dados são alimentados ali magnéticos, vão fazendo essa gravação nesse HD. E mesmo que você consegue gravar eletricamente essa informação, e mesmo com o computador desligado, essa informação ela é mantida, certo? E essa memória é interessante para quê? Para armazenar a informação do usuário, por exemplo, informações dos arquivos do usuário, os dados do usuário, depois que o computador está desligado. Então, isso tudo ali, o sistema operacional vai estar armazenado nessas memórias secundárias ali, tudo. Então, ali, já falei para vocês que são do HD, o SSD, e hoje a gente está utilizando uma outra memória secundária, que é esse armazenamento em nuvem aí, que a gente a gente está pegando essa informação e armazenando fora da nossa máquina, até fugindo um pouco dessa arquitetura que era do Von Neumann lá, que está tudo integrado dentro da mesma máquina. Estou só dizendo em termos disso. Certo, pessoal? Então, basicamente, aqui eu tenho o HD, tem aqui o disco que vai estar rodando, aqui o ponteiro, e ele vai estar vendo. E nesse disco aqui tem várias camadas finas ali que ele vai conseguir mandar informação. Então aqui tem informações aqui como os jumps, aqui para você colocar HD primário, secundário, aqui tem a porta SATA, antigamente era IDE, então aqui os cabos flats, cabeçote de leitura, né, que seria essa parte aqui, o eixo aqui principal onde vai estar girando, isso aqui seria como que é composto um HD, tá? Ó, setor, eles são organizados aqui em setor e trilhas, e aí o disco vai setando, e essa informação vai ser buscada nesses setores e nessas trilhas que vai estar a informação. Pessoal, por memória é essa parte, ficou claro para vocês essa definição entre memória RAM, as memórias secundárias, o que é uma memória cache, o que é um registrador, o que é uma memória volátil, o que não é uma memória não volátil, qual que é as características de uma memória que a gente está relacionada a custo de bit armazenado,
sobre a volatilidade dessa memória, se as informações são mantidas com ausência ou não de energia, certo? Das memórias de leitura somente, a classificação delas em memória ROM, PROM, EPROM e EEPROM. Tá claro para vocês isso aí, pessoal? Que essas informações que eu quero que vocês saiam, que vocês tenham em mente, tá? Assim, para ficarem claro para vocês como que é organizado essa arquitetura desses computadores, tá? Vou parar de compartilhar minha tela aqui, que senão fica um vídeo. E aí vou abrir para vocês, tá? Pra gente conversar aqui um pouquinho. Alguns pontos aqui da apostila eu passei que está explicando bastante detalhes aqui, senão a gente gastaria 2, 3, 4 aulas para fazer. Então, vou pedir para vocês fazerem a leitura desse material. Ele traz informações bastante interessantes. E em relação às tecnologias novas aí, como SSD e tal, eles não estão falando, e outros tipos de tecnologia lá tal. Até passei como os tipos de tecnologias de memória, DRAM, SRAM, a SD-RAM, esses aí eu nem apropriei com bastante detalhes nelas, não, porque hoje a gente já está utilizando memórias com maior capacidade, que são as memórias DDRs, que eu falei que as mais recentes aí já são as memórias DDR5. Certo, pessoal? E isso a cada tipo de placa-mãe, ele aceita um tipo de memória RAM. Então, placas, por exemplo, as placas modernas já nem aceitam esses tipos de memória RAM aí. Certo, pessoal? Professor, tá dando para me escutar agora? Tô sim. Eu tenho uma dúvida. Com a dúvida a respeito de memória e energia, porque nós temos aquela pilha que vai na placa-mãe que, quando ela está fraca, né, ou está sem ela, a gente não consegue ter Eu tô com dados de data e hora. Isso. Eu tô com esse problema. Por que minha máquina não ligou aqui hoje? Minha memória, eu tô com um notebookinho aqui antigo, que eu até brinquei na aula para vocês, que ele me acompanha já tem bastante tempo. E aí, o que acontece? Ele perdeu a bateria, certo? O que acontece? Esse sistema de hora, por exemplo, você vai lá e gravou um sistema operacional, correto? Sim. Você gravou a informação. A BIOS dele é uma memória o quê? ROM, concorda? Sim. A memória, quando você deixa sua memória, o reloginho que tem aqui, aquela bateria, é para funcionar um sisteminha que tem na máquina que ele vai estar funcionando mesmo com o computador desligado, que vai ser um contador de horas. Aí quando onde que fica armazenado essas informações de data e hora? ela fica armazenada provavelmente na memória RAM. Pera aí. Eu não sei. Eu nunca tive essa dúvida. Vamos ver o que vai falar aqui. Ó. O armazenamento chama-se CMS, semicondutor, que é alimentado por uma bateria de lítio, geralmente. Tem chama CMOS, que chama. Então, que ele é armazenado na placa-mãe. Entendi. Então como uma outra memória que vai estar ali armazenando essa questão. Ó. Aqui, ó. A memória CMOS é um tipo de memória volátil que perde os dados sem energia. Aí tá vendo? Ó? Que armazena, que é como se é uma memória, seria, como eu falei para vocês, como se fosse uma memória RAM. Porque, se, por exemplo, não seria uma memória ROM, porque ele ia estar armazenado ali. Meu computador, certo? Mas que armazena informações vitais do sistema, incluindo as configurações da BIOS, data e hora do sistema. Certo? Foi boa a pergunta, tá vendo? Eu não sabia disso. Já tinha falado dela. Aí, ao desligar o computador, onde fica armazenado... Ao desligar o computador, onde fica armazenado os dados... Mas que é uma pergunta.
Memória cache, disco rígido. Aqui seria um tipo de memória RAM, né? Essa resposta aqui. Respondendo. Que era de pergunta mesmo. Mas é na semiose aí. É semimose, né? Que vai armazenar essa informação. Foi boa, cara. Valeu aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu tava com dúvida também, eu até achava que também ficava no BIOS, né? Geralmente Na aquele BIOS. chipzinho bonde lá na placa-mãe também, eu ia falar isso. Que é Eu acho, Basic Input Output System, né? isso, eu achava que ficava, no caso, por exemplo, tinha a parte que anotava ali a relação de, por exemplo, de entrada e saída ali mesmo da placa, e essa parte era uma parte volátil que tinha no mesmo chip. Isso Aí eu também. pesquisei aqui e ele falou que, tipo, essa parte do CMOS, geralmente ele fica integrado a um chip maior da placa. Aí, no caso, não seria o BIOS, né? Seria o Super I/O ou então o chipset, dependendo do caso. Que é hoje em dia a Ponte Sul, né? É. Bom, cara, aí você trouxe muita informação e foi bom pra caramba. Beleza? Parabéns aí, Emerson. De nada. Obrigado. Parece que foi o Jefferson que falou comigo da atividade presencial, não foi? A videoaula, né, Jefferson? No interior aqui. Isso, eu tinha falado, o microfone não estava funcionando na hora, eu mandei só para dar fala para a gente como vai ser essa dinâmica aí dessa videoaula, para a gente falar um pouquinho, se puder, a gente saber como é que a gente faz direitinho. Não, tá, deixa eu só pegar aqui o material que eu mandei lá para o AB. Disciplina de você. Vou pegar aqui, parece que meu material aqui tinha mudado de máquina. O que eu tinha feito foi na outra máquina. Deixa eu abrir aqui. Ó, o material é o seguinte, eu não tô com o Moodle aberto aqui, é para vocês gravarem uma videoaula e colocarem o link dessa videoaula no YouTube, pode fazer de grupo, certo? E o que? Esse material que vocês vão gravar, por exemplo, o ideal é que vocês tivessem uma aula como se fosse essa aqui e todo mundo explicar. Mas assim, eu vou deixar que uma pessoa só, se quiserem, o grupo, e se não quiserem todos, eu vou deixar explicado. Mas o que acontece? Você tem que postar só o link do YouTube da aula, tá? Do tema que eu sugeri lá, acho que era arquitetura de von Neumann, não foi? Deixa eu ver isso. Isso colocou essa arquitetura de von Neumann e falou para falar sobre os componentes, né, Do computador, não foi isso? Foi de 15 a 20 minutos, não foi isso? Isso. Ah, tá. E essa atividade quem vai avaliar sou eu. Tá? Na próxima aula eu pego aqui o material aqui e abro ele aqui para vocês, tá? E aí eu explico novamente. Pode ser? Pode ser, pessoal? Beleza. Aí Então, assim... o Moacir até compartilhou no chat aí a atividade. Ah, ele vai compartilhar aqui no chat aqui? Deixa eu ver aqui que você pegou ela no chat. Hã? Está compartilhado. Aqui, ó. Atividade, elaborar Já está compartilhado. uma videoaula com o seguinte tema, arquitetura de von Neumann. Você vai explicar cada um dos componentes dele, de 10 a 15 minutos, postar o trabalho no YouTube e enviar o link e informar no corpo da mensagem os membros do grupo. Todos os integrantes devem postar a atividade. Por que eu estou pedindo para todos postarem a atividade? Que aí eu já sei que não vai ficar aquele atividade lá que você ficou como pendente. Aí vou avaliar isso. Eu vou avaliar a atividade individual de cada um ali que postou ela, tá? Assim, a nota será do grupo, mas eu quero, se não postar a atividade, é 0, tá?
mesmo que fez de grupo lá, eu vi que vocês, eu anotei o grupo lá, mas eu vou considerar zero, porque eu pedi como requisito que todos os integrantes aí mandassem atividade, tá? Ô Cláudio, Hum. outro detalhe, você quer que a gente coloque imagem, tá? A gravação com imagem? Não Ou precisa pode não. ser só com áudio? Pode ser só com áudio e bate-papo, como se tivesse uma só aula narrar. dessa aqui. Como se tivesse essa aula aqui, tá? Perfeito, só narrando o que tá na, Isso, é como se na fosse apresentação. como se fosse um podcast. Se você fez slide, o que fez, pode ser, entendeu? Eu quero que vocês falem. Ah, um vai falar sobre memória processador, o outro vai falar sobre memória, o outro vai falar sobre dispositivo de entrada e saída, o outro vai falar da arquitetura. Eu quero que seja assim, que tenha até mesmo, como que eu vou falar para vocês, sim, seja assim, bem espontâneo, entendeu? Não precisa ser algo formal, não, tá? Não, perfeito. É porque assim, por que eu estou pedindo desse jeito? O formal vocês fizeram, que foi o artigo, fizeram a apresentação, e essa videoaula seria como se fosse vocês tiverem um debate, tá? Explicando. Eu peguei o artigo e coloquei ele em apresentação. Mas aí é você que está explicando, não é utilizando inteligência artificial para explicar, não, né? Não. Eu fiz a apresentação em cima do artigo. Isso, não, é isso mesmo. E com slide, agora vou narrar o que está no slide. Não, Tá? perfeito. Pessoal, deixa eu perguntar assim, porque eu estou passando a apostila aqui, vocês querem que eu faça um slide ou do jeito livre tá legal? Eu acho que a postura tá bem condensada, assim, acho que não gasta slide, não. Não, porque aqui eu vou falando, vocês vão vendo, vão lendo a apostila aí, vão comentando, sabe? Eu acho que fica melhor. E o seguinte, o que eu vou fazer com vocês? Eu ainda não elaborei a prova, certo? E aí nessas aulas aqui, que eu quero que vocês participem, daqui uns dias eu vou começar a fazer questões, a gente responder questões aqui. Eu vou tirar um finalzinho da aula e falar, pessoal, vamos responder questões aqui do capítulo 1, do capítulo 2, capítulo 3. Seria meio que um pré-prova, tá? Tá bom, pessoal? Beleza, eu achei interessante. Tá, assim, eu não fiz isso aqui no capítulo, nessas 3 primeiras aulas, mas eu vou começar a fazer até as questões aqui e a gente ir debatendo ela. E aí no último dia, que tem uma revisão zona lá, aí vai ser um dia que o dia da revisão eu vou explicar, mas aí vai ser um dia que eu vou resolver questões com vocês, tá bom? Certinho. Beleza? Não vou contar a prova para vocês, mas eu vou dar uma gama dessas questões aí, eu vou tirar algumas delas e vou colocar na prova. Tá? Não, tranquilo. Então por isso que é importante participar dessa aula aqui, tá bom? E eu não postei a aula da semana passada e essa semana eu posto dessa aula e da outra, tá? Pessoal, então, boa noite para vocês aí, fica com Deus e o que eu vou pedir para vocês é que façam a leitura dessa unidade A, B e C, que a gente já terminou as 3, certo? Não, perfeito. Beleza? Então, falou então, até mais. Obrigado.